Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, gera muita dúvida, né? Com certeza. É um tema campeão de perguntas. Que são os benefícios do INSS por incapacidade, tipo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Sabe, muita gente ainda acha que precisa ter uma doença específica, uma daquelas mais famosas, digamos assim, para conseguir ter direito. Não é isso que a gente ouve por aí? É uma confusão bem comum, sim. Mas assim, o ponto central não é bem esse, sabe? Não é o nome da doença que vai definir tudo. Exato. Então, bora desmistificar isso hoje. O nosso foco aqui é entender o que realmente conta na hora de avaliar se alguém tem direito ou não a esses benefícios, né? Com base no que a lei diz e na prática do dia a dia. Preparados? Vamos lá. Certo, então, vamos direto ao ponto. Se não é o nome da doença que decide, o que é que o INSS olha, então? O que define o direito? Olha, a chave de tudo é a incapacidade para o trabalho. É isso. Se uma condição de saúde, seja ela qual for, impedir a pessoa de trabalhar, de fazer o trabalho habitual dela, né, por mais de 15 dias seguidos, aí sim ela pode ter direito ao auxílio-doença. Certo, mais de 15 dias sem poder trabalhar. Isso. Agora, a aposentadoria por invalidez, essa já é uma situação mais definitiva, digamos. Exige uma incapacidade que seja total e permanente. E não só para o trabalho atual da pessoa, mas para qualquer outro tipo de trabalho, sabe? E sem chance de reabilitar para outra função. Entendi. Total e permanente para qualquer coisa. E é É bem mais sério. bem mais restrito. Isso que você falou ajuda a entender uma coisa. Porque duas pessoas com o mesmíssimo diagnóstico, sei lá, uma hérnia de disco, por exemplo, podem ter respostas totalmente diferentes do INSS, né? Perfeito. É exatamente isso. Imagina só, uma pessoa com hérnia de disco que trabalha carregando peso o dia todo. Nossa, para essa pessoa deve ser muito difícil continuar, né? Pois é, a dor, a limitação, provavelmente incapacita. Agora pega outra pessoa com a mesma hérnia de disco, mas que trabalha sentada num escritório, talvez com adaptações. Aí a história pode ser diferente. Pode ser bem diferente. A avaliação do INSS, por lei, tem que levar em conta a atividade específica da pessoa. O que ela faz, como faz. Uma lesão no ombro, por exemplo. Para um pedreiro, pode significar o fim da linha naquela função, mas para um recepcionista, que usa mais o computador, talvez não incapacite da mesma forma. Faz todo sentido. É uma análise bem individualizada, então. Tem que ser. A lei prevê isso, olhar para a realidade de cada trabalhador. E aí, na hora H, lá na perícia médica, como que a pessoa prova essa incapacidade? Chegar lá e falar, eu tenho depressão, ou, olha, meu CID é de tendinite, só isso adianta? Olha, só o nome da doença ou o CID, assim, solto, não é suficiente, não. De forma alguma. O que é crucial mesmo é apresentar uma documentação médica que seja robusta, sabe? Bem detalhada. Robusta tipo o que exatamente? O que não pode faltar? Bom, laudos médicos recentes, bem claros com o CRM do médico, claro. O diagnóstico, o CID sim, mas não só isso. Precisa ter uma estimativa do tempo que o médico acha que a pessoa vai precisar ficar afastada. E o mais importante de tudo, a descrição. O médico precisa descrever como os sintomas, as limitações da pessoa, como isso afeta diretamente a capacidade dela de fazer o trabalho dela. Ah, o impacto no trabalho. Isso é chave. Psicólogo, dependendo do caso. Tudo isso soma. O médico que acompanha o paciente pode até, olha que importante, registrar no laudo se ele acha que a incapacidade é temporária ou se parece ser algo definitivo, permanente. Nossa, muito importante essa dica do laudo detalhado. Parece que é aí que muita gente tropeça, né? É verdade. Às vezes a pessoa tem a condição, tem a limitação, mas a documentação não. Não conversa com a perícia, não mostra o impacto no trabalho de forma clara. E além do laudo perfeito, tem mais alguma coisa que ajude a fortalecer essa comprovação para o perito? Porque a gente ouve muita história de gente que leva tudo certinho e mesmo assim. Sim, é uma dificuldade real, infelizmente. Olha, uma coisa que ajuda é manter um histórico de tratamento. Mostrar que você está buscando tratamento, seguindo as recomendações médicas, consultas regulares, exames, terapia. Isso demonstra que o problema persiste e que você está tentando melhorar, né? Reforça que o afastamento é necessário. E claro, na hora da perícia, tentar explicar de forma objetiva, sem exagero,
mas com clareza, quais são as suas limitações no dia a dia do trabalho. Entendi. Histórico e clareza na comunicação. Anotado. Agora, tem aquela questão do pagamento nos primeiros dias. Para quem é empregado com carteira assinada, como fica? Ah, sim. Para quem é empregado formal com carteira, funciona assim. Os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa. É responsabilidade do empregador. Certo, a empresa cobre o início. Isso, o INSS só entra na jogada a partir do 16º dia de afastamento. Quer dizer, ele vai pagar a partir dali, se a perícia médica confirmar que a pessoa realmente está incapaz de trabalhar, né? E para quem não é empregado com carteira? Tipo autônomo, contribuinte individual. Ah, boa pergunta. Para esses casos, o contribuinte individual, o facultativo, o MEI, desde que as contribuições estejam em dia, claro, aí o INSS é responsável pelo pagamento desde o início da incapacidade. A data que a perícia definir como o início da incapacidade é a que vale para começar a receber. Não tem essa espera de 15 dias pagos por empresa. Entendi a diferença. E eu ouvi falar também que tem umas doenças que mudam um pouco a regra do jogo, né? Umas doenças mais graves, tipo câncer, esclerose múltipla, que mexem com a carência. É isso mesmo? É isso mesmo. Existe uma lista oficial definida em lei de doenças consideradas graves. Para essas doenças específicas, como algumas formas de câncer, hanseníase, esclerose múltipla, AIDS, entre outras, a pessoa fica isenta de cumprir a carência mínima. Ah, a carência. Aqueles 12 meses de contribuição normalmente? Exatamente. Normalmente, para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, precisa ter pelo menos 12 contribuições mensais para o INSS. É a chamada carência. Mas, se a pessoa tem uma dessas doenças graves da lista, ela não precisa cumprir essa carência. Mesmo que tenha poucas contribuições, ela pode ter o direito ao benefício. Isso é uma ajuda importante para quem descobre uma doença dessas de repente. Sem dúvida, mas atenção a um ponto crucial. A isenção é só da carência. A pessoa ainda precisa, sim, comprovar a incapacidade para o trabalho. Não é porque tem a doença da lista que o benefício é automático. A perícia médica e a documentação continuam sendo essenciais para atestar que a doença, naquele caso específico, está impedindo o trabalho. Entendido. A incapacidade sempre tem que ser provada, mesmo nesses casos. E para fechar esse ponto, e se a pessoa fez tudo certo, levou laudo, exame, histórico, mas mesmo assim, o INSS negou o pedido. O que fazer? Acabou ali? Não precisa acabar ali. Existem caminhos para contestar essa decisão. Basicamente, são dois principais. O primeiro é entrar com um recurso administrativo, lá dentro do próprio INSS. Um recurso lá mesmo. Isso. Você vai apresentar os argumentos, talvez juntar algum documento novo e pedir para reavaliarem o caso. A outra opção é buscar a justiça, entrar com uma ação judicial contra o INSS. E na justiça, como funciona? É diferente? Geralmente sim. Na via judicial, o juiz normalmente nomeia um médico perito da confiança dele, um perito judicial, para fazer uma nova avaliação. Muitas vezes essa perícia judicial é mais aprofundada, mais detalhada que a do INSS. E o juiz vai basear a decisão dele nesse laudo judicial e nas outras provas do processo. Parece um caminho mais robusto, talvez. Pode ser. E nesses casos, tanto para o recurso administrativo quanto para a ação judicial, é muito recomendável buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, sabe? Esse profissional conhece os detalhes, sabe qual documento é mais importante, como argumentar, pode aumentar bastante as chances de conseguir reverter a negativa. Ótima dica. Buscar ajuda especializada faz diferença. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, o essencial, o resumo da ópera é: o foco tem que ser total em provar a incapacidade real para o trabalho. Não adianta só ter o diagnóstico no papel, né? Exatamente. O nome da doença importa menos do que o efeito dela na sua capacidade de trabalhar. E para provar esse efeito, a documentação médica tem que ser completa, detalhada, clara, mostrando como a sua condição te limita na sua função específica. Esse é o segredo. Qualidade e clareza nas informações médicas, então. Isso. E aquele histórico de tratamento que a gente falou,
também ajuda a mostrar que a situação é real e persistente. Perfeito. Olha, para gente finalizar, fica até uma reflexão, né? Será que essa dificuldade toda que muita gente enfrenta para conseguir um benefício por incapacidade, será que não tem a ver também com uma coisa meio cultural nossa? Uma dificuldade em separar bem a ideia de estar doente da ideia de estar impossibilitado de trabalhar. Às vezes parece que uma coisa não conecta automaticamente na outra na cabeça das pessoas ou mesmo do sistema. É uma ótima reflexão. Sem dúvida, existe essa linha tênue. Nem toda doença incapacita para o trabalho. E às vezes a incapacidade não vem de uma doença clássica. Pensar sobre saúde, trabalho e como a nossa sociedade protege quem não pode mais trabalhar é fundamental. Com certeza. Bom, chegamos ao fim desta nossa análise de hoje e esperamos ter ajudado a descomplicar um pouco mais esse tema tão importante e às vezes tão complexo. Tomara que sim. Continue acompanhando a Hélice Jus. A gente está sempre buscando trazer conteúdos que simplificam os seus direitos e te ajudam a entender melhor esse universo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.